Ah, mas eu conheço uma pessoa, você pode dizer, eu conheço alguém, pode estar pensando também, que é crente e as maldições da família dela acompanham ela. Tal da maldição hereditária, maldição geracional. Como quebrar isso? Essa eu já vou dar uma chave aqui. Você acha que já dá uma chave? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e aqui é o pastor Antônio Cirilo, meu xará, só que é com Cirilo na frente. Vamos junto aqui. E aí, meu irmão? É o seguinte, pessoal, eu tava conversando com ele, inclusive nós estamos no quarto de hotel, porque o assunto foi fluindo e eu pensei, nós precisamos ligar a câmera e transmitir para vocês o que o Espírito Santo foi trazendo aqui ao nosso coração, principalmente a respeito de maldição hereditária, a respeito de regressão. Sabe quando a pessoa ela quer voltar lá no ventre materno para corrigir algumas coisas? Nós vamos trazer uma visão bíblica e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, só peço uma coisa para você, fique até o final, porque Sim. O Cirilo vai trazer uma chave aqui que vai fazer você ficar livre de uma vez por todas de toda maldição, tudo aquilo que tem travado a sua vida, sabe? Sabe quando você já é um cristão, vai na igreja, busca a Deus, mas tem tanto impedimento, sabe? Esses dias mesmo, o Cirilo, um moço, contou para mim o seguinte. Ele falou, pastor, não sei o que acontece, eu sou crente, já nasci de novo, mas parece que na hora que começa a dar certo as minhas coisas, alguém puxa o tapete, sabe? Aí ele volta lá no começo. Então nós vamos falar sobre isso, desmistificar essa questão da maldição hereditária, tá bom? E lembrando uma coisa, o Antônio Cirilo, ele tem um canal aqui no YouTube, irmãos, é uma bênção, você que talvez já até conheça os louvores dele, principalmente o Poderoso Deus, né? Poderoso Deus todo mundo conhece. Às vezes não conhece o Cirilo, mas conhece a canção Poderoso Deus, né, pastor Antônio? Exatamente. E é o mais importante, né? Lógico, tem que conhecer. Mas também é muito bom você saber dele, porque ali ele traz ministrações, chaves espirituais para sua vitória, para sua bênção. Então vou deixar o link dele aqui no canal, tá bom? Terminando aqui, vai lá no canal dele, tenho certeza que você vai gostar muito. Pessoal, é o seguinte, Cirilo, muitas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu preciso quebrar uma maldição na minha vida, porque tudo dá errado. Inclusive eu fiz um livro chamado Quebrando Ciclos, tem nas principais livrarias do Brasil, e no livro eu falo sobre algo muito importante, que é aquela passagem de Êxodo que fala sobre a maldição, que Deus ele amaldiçoa, né, a terceira e quarta geração, e ele abençoa até 1000 gerações. E as pessoas ficam agarradas nisso, sabe? Ai, terceira e quarta geração vai até meu avô, meu bisavô, como que é isso? E Deus abençoa até 1000 gerações. Mas aquilo, na minha visão, no meu estudo, era um modo de dizer... É uma linguagem, né? Uma linguagem figurativa. Dizer que a bênção supera a maldição, né? Exatamente. Então, era um modo de exaltar a graça de Deus, que é infinitamente maior do que qualquer erro humano de gerações passadas. Então, se apegue a isso, entendeu? A essência da mensagem. E o que acontece? Nós estamos numa época diferente, numa nova aliança. Naquela época realmente existia bênção e maldição, né, para a nação de Israel, e se a pessoa não andava na linha, se não cumprisse a lei, realmente ela colhia maldição. E nós estamos em Cristo hoje, então é muito importante saber essa divisão, né? O Antigo Testamento e o Novo estão ligados, mas eram épocas diferentes. Hoje nós estamos numa nova dispensação, inclusive é um outro assunto, a gente pode falar sobre dízimos e ofertas. Sim, porque podemos. Jesus incentivou o dízimo, porém a nova aliança ainda não tinha começado, e as pessoas têm um engano de achar que a nova aliança começou com o nascimento de Jesus, e não foi. Foi com a morte dele que começou a nova era para a igreja, que sou eu e é você, tá bom? Mas falando desse assunto, eu gostaria que você explicasse uma coisa, Cirilo. Para eu consertar essa maldição, para eu me livrar de uma vez por todas, eu tenho que voltar lá atrás, na barriga da minha mãe, eu tenho que lembrar de todos os pecados do meu pai, do meu avô, bisavô. Eu fico imaginando quantos pecados lá atrás, porque eles não tinham talvez o conhecimento da palavra, e eu agora tenho que carregar a culpa disso? Me explica isso, Cirilo. A questão da maldição geracional ou maldição hereditária, a forma aí que você quiser chamar, é uma coisa muito forte na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas, o inimigo, ele domina pelo medo.
O inimigo, ele governa pelo medo, pelo terrorismo espiritual. Eu estou fazendo isso, minha vida não dá certo. Quantas vezes a gente escuta isso aí nos aconselhamentos? Pastor, até aquilo que era para dar certo deu errado. Aí nós estamos mexendo num outro ponto. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, mas não é para o bem de todo mundo. Daqueles que amam a Deus. Coopera para o bem daquelas pessoas que amam a Deus e são chamadas segundo o seu propósito. Que propósito é esse? No versículo seguinte, versículo 29, está lá explicando o propósito. Aqueles que chamou, também predestinou e capacitou para se tornarem filhos semelhantes a Jesus. Então, quando você ama a Deus, você é chamado com esse propósito, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aceita ser batizado com o Espírito Santo, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Porque a pergunta que o pastor Antônio Júnior acabou de fazer, como é que faz? Volta lá no útero da mãe? Olha aqui, ó. Jesus falando a Nicodemos em João capítulo 3, porque o importante aqui, pessoal, não é o que eu acho, não é o que o pastor Antônio Júnior acha, é o que a palavra de Deus, olha aí, a palavra de Deus, ela acha. Então, eu vou ler Bíblia para você, ó. João 3:3 diz, quando o Nicodemos pergunta, vou ler no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Jesus não deu nem ideia. Jesus já foi logo na necessidade dele, dizendo, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos insistiu, perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, fazer uma regressão? Pode, porventura, voltar ao ventre materno? Nascer uma segunda vez? Ou seja, eu preciso agora, trazendo aqui para o contexto do nosso vídeo, eu preciso agora fazer uma regressão espiritual ou psicanalítica, ir lá no meu passado, no útero da minha mãe, para que eu possa ver o reino de Deus, para que eu possa ver as bênçãos, para que eu possa colher agora, para que as coisas possam dar certo, falando linguagem bem simples. Essa foi a pergunta, o questionamento desse homem. Exatamente. Eu preciso fazer uma regressão para conseguir esse novo nascimento, para conseguir começar uma nova vida? Jesus então responde o seguinte, olha só. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, a grande solução, primeira chave, e no final do vídeo eu vou te entregar a chave poderosa, mas a primeira chave é que você tem que nascer de novo. Se você carrega uma maldição familiar, se você traz consigo uma maldição hereditária, precisamos quebrar esse ciclo, nascendo de novo. Você vai ser filho de um outro pai e de uma outra mãe. O pai é Deus e a mãe é a igreja. Então, primeira coisa, que a igreja é o útero onde o novo convertido é gerado. Seja 2 ou 3 pessoas, como estamos aqui eu e o pastor Antônio Júnior, eu tenho certeza que você que ainda não nasceu de novo, essa é uma chance para você experimentar. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de você experimentar dentro de você a vida poderosa de Deus entrando aí agora dentro de você. Porque assim você vai poder ver o reino de Deus, ver a nova perspectiva, porque o reino de Deus, ele é reino de bênção, ele é reino de libertação, e entrar no reino de Deus. Como? Não fazendo uma regressão, mas, na verdade, quebrando um ciclo de maldição, nascendo de novo. E você que já nasceu de novo, esse ciclo já foi quebrado e nós vamos te dar as chaves aqui durante o vídeo. Agora vamos lá, pastor, pode desenvolver o assunto. Então, o que acontece? Talvez você está se perguntando aí, mas pastor, por que? Como assim nascer de novo, né? Então eu não preciso voltar na barriga da minha mãe, eu tenho que nascer de novo espiritualmente. Aí você já entendeu. Mas por que nascer de novo? É que a Bíblia diz, irmãos, que o pecado ele trouxe a morte. Então você já nasce morto, você já nasce contaminado com esse pecado. E por causa disso, Jesus, ele foi na cruz e ele pagou o preço. E Jesus, ele morreu
E como ele não tinha pecado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora a sua fé nele, na obra de salvação, ali, aquilo que Jesus fez, essa fé faz com que você nasça de novo. Amém? A Bíblia diz lá em Romanos 10 que quando você confessa com a sua boca e você crê com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E aí automaticamente, naturalmente, você vai querer se batizar, porque Jesus ordenou, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, quando você toma esse passo, você dá esse passo de fé, você ali já nasceu de novo. Só que agora precisa o quê? Que haja também uma mudança de mentalidade. E aí que entra a questão. Eu vou dar o meu exemplo, Cirilo, você pode até contar o seu. Quando eu me converti, irmãos, eu coloquei a minha fé em Jesus. E eu falei, Jesus, entra na minha vida. E foi a hora que o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Então eu nasci de novo ali. Como diz a Bíblia, né, no Evangelho de João. Eu não nasci por vontade humana. Foi Deus que tocou no meu coração. Foi um convite e eu aceitei aquele convite. E aí o que aconteceu? Eu pensei o seguinte, nossa, mas o meu passado foi pesado, hein? Fui em vários terreiros, eu era espírita, então assim, venho de todo um contexto familiar que ninguém buscava a Deus, assim, de acordo com o conhecimento bíblico. Eu era o primeiro evangélico da família, né? E o que aconteceu? Eu pensei, será que vai sair uma coisa ruim de dentro de mim? Eu fui na igreja uma vez, e aí era uma quarta-feira, e o pastor já tinha falado para nós, não vem na quarta é só oração, vocês não estão acostumados, vem no domingo. Só que eu tava com sede de Deus, e aí eu cheguei na porta da igreja, eu fiquei com medo de alguém pôr a mão na minha cabeça e sair demônio para todo lado. Porque eu tinha essa ideia, eu venho de um contexto, eu não tinha um pedigree, vamos assim dizer, né? Eu não vim de família cristã, Sim. Ninguém conhecia a Bíblia. Só que, irmãos, eu tomei uma decisão, eu aprendi a palavra, que eu devia tomar posse, eu ouvia isso na igreja. E aí, eu simplesmente me agarrei nas promessas e naquilo que a palavra diz, sabe? E eu comecei a confessar aquilo com a minha boca, e aquilo eu profetizava para mim mesmo. Eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Irmãos, não precisou de nada de libertação, não precisei confessar pecado do passado, eu tomei posse de que agora eu era um filho de Deus, nova criatura. Então, eu acredito que esse é o caminho, né? Eu queria pegar esse gancho aí. Ah, mas eu conheço uma pessoa, você pode dizer, eu conheço alguém, pode estar pensando também, que é crente e as maldições da família dela acompanham ela. A tal da maldição hereditária, maldição geracional. Como quebrar isso? Essa já vou dar uma chave aqui. Você acha que já dá uma chave, pessoal? Claro. O que você acha aí? Coloca aí nos comentários. Você quer receber já essa chave? Diga assim, entrega a chave. Olha, primeira coisa, diabetes. Vamos falar de diabetes, então, para você entender. Diabetes é uma doença que por muito tempo se pensou que era uma doença hereditária, até descobrirem que não é uma doença hereditária, é uma doença adquirida. Mas por que então que a tendência de pessoas que tiveram quadros de diabetes nos seus antepassados serem diabéticas? Porque elas herdaram um costume alimentar. E aquele costume alimentar errado é que provoca, né, o diabetes. Então, da mesma forma, pecados geracionais. Você foi criado dentro de um contexto. E mesmo nascendo de novo, se você não abandonar as práticas passadas, porque o pecado ele atrai demônio, né? O pecado ele atrai demônio. Então os mesmos demônios que eram atraídos pela geração passada por praticarem aquelas coisas inconvenientes, eles são atraídos quando você pratica as mesmas coisas inconvenientes. Então a questão de livrar do espírito maligno, né? Dessa maldição, é se livrar desse demônio amaldiçoado que é atraído pelo mau hábito, é cortar o mau hábito. Como vai cortar? Poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, como que ele vai repreender esse demônio? Ele vai fortalecer você. O fruto do Espírito Santo vai ser gerado em você. Você vai abandonar aquela prática errada e o demônio não vai mais se alimentar daquela prática errada. Por quê? Demônios não têm corpos, mas eles têm desejos.
eles se alimentam, os desejos deles são satisfeitos através de pessoas ou animais que possuem corpos. Então, ele possui animais, ele possui pessoas, e mesmo que você já é um crente, não pode ser mais possuído de um demônio, porque você já foi possuído pelo Espírito Santo. Existe a diferença entre ser possesso e de estar endemoniado, né? Eu estava até falando com o pastor Antônio Júnior, usei a garrafa d'água aqui, vou tampar aqui a marca, porque não está patrocinando o vídeo. Aqui eu tenho água limpa dentro dessa garrafa, água mineral dentro dessa garrafa, né? Isso aqui é o crente selado, olha aqui, ó, selado pelo Espírito Santo, está fechado, não tem como poluir o que está dentro. Então o crente não fica possuído de demônio, possesso. O crente possesso não existe. O crente já está possesso, já está cheio do Espírito Santo. Se realmente, né, ele não se converteu à igreja, a uma religião. Tem que ter nascido de novo. Nascido de novo, crido em Jesus como Senhor e Salvador. Sido batizado do Espírito Santo, nasceu de novo. Beleza? Não é só que está indo à igreja. Quando a pessoa está indo na igreja, boa observação. Às vezes não nasceu mas ainda não nasceu de novo, mas pode nascer agora nesse vídeo. Amém. Amém? E existe até um teste muito simples. Se você não se lembra o dia que você nasceu de novo, que você ainda não nasceu de novo, que é inesquecível, né? Então, olha só. Eu tenho aqui o líquido dentro dessa garrafa. O que é uma pessoa possessa? Seria o demônio lá dentro da garrafa. O que é uma pessoa endemoniada? É o demônio sobre a garrafa. Então, embora essa garrafa está selada e não pode contaminar a água dentro, o inimigo vem com muita coisa suja e pode derramar sobre essa garrafa. Isso é o endemoniamento. Entendi. Aqueles pensamentos que vêm na cabeça. O cara é crente, nasceu de novo, mas cheio de pensamento de adultério que vem. É demônio. Risco, É demônio, porque o demônio ele quer se satisfazer, ele precisa de alguém para fazer aquela sujeira. Eu dei Quanto vontade. mais o crente, dei vontade de mentir, eu menti, dei vontade de roubar, dei vontade de matar. Não quer dizer que você vai matar. Você é crente, mas vem aquele desejo assim que aquela pessoa deveria morrer. É demônio, não é você, e nem é o Espírito Santo. Não é você. Então, essa é a diferença, isso é só um parêntese, senão você não vai entender o que a gente quer dizer. Então, olha só, garrafa selada, possesso de demônio, você que nasceu de novo, não vai ficar. Beleza? Agora, demônio sobre a sua vida, você precisa confiar no poder de Deus, cobertura do Espírito Santo, e eu oro agora já, nós vamos orar no final, mas que você já seja envolvida no manto de fogo do Espírito Santo, tá? Seja queimado toda ingerência demoníaca na sua vida. Amém. Está aí perturbando a sua mente, em nome de Jesus, que agora, nós aqui, como Jesus mandou, de 2, nós estamos em concordância, amarrando essa força maligna, em nome de Jesus Cristo, tentando te convencer, tentando criar um mindset errado, uma mentalidade errada de que você está assim por causa dos seus antepassados. E em nome de Jesus Cristo, nós jogamos isso por terra agora. Agora sim nós estamos quebrando esse maldito. Nós não estamos quebrando a maldição, estamos quebrando o maldito demônio que está atormentando a sua alma agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Porque você está protegido. Eles não podem entrar dentro de você que nasceu de novo. Mas estão sobre você. Cabe a você a não colocar essa garrafa de água, né? Que é representando a sua vida, na lama do pecado. Num balde de água suja. Aí lá dentro está limpinho, mas tudo em volta está contaminado. Agora, uma coisa importante a se falar é que, às vezes, o pensamento que está vindo na sua mente não é seu. Por quê? O inimigo também joga dardos inflamados, que foi uma expressão que o apóstolo Paulo usou, usando como modelo, né, as guerras romanas, no qual eles acendiam uma flecha, colocava fogo ali na frente, né, com tipo um algodão queimado e vai queimando, e jogavam no inimigo. E Paulo diz, precisamos usar o escudo da fé, usar a palavra para combater isso. Por quê? O diabo vai lançar esses pensamentos na sua mente. Inclusive, pessoas já me disseram, pastor, é terrível. Eu chego no culto, eu começo a pensar na minha ex-namorada, eu deitando com ela, começa a vir pensamentos promíscuos, imaginando até as irmãs da igreja. Pastor, mas não era meu aqueles pensamentos. Então, pois é.
São setas que o inimigo lança na sua mente. E aí a importância de você não aceitar esse hábito como? Vencendo a batalha aqui, ó, renovando a sua mente com a palavra de Deus. Então, não tem outro caminho. O campo de batalha está aqui, ó, dentro de você. É aqui que você vai permitir a brecha para o inimigo ou não, tá certo? E aí fica uma pergunta. Talvez você pense assim, mas todos os meus parentes fizeram isso, toda a minha família, né? Por que comigo seria diferente? Porque agora você não está sozinho, você tem o Espírito Santo dentro de você. Eles não tinham, você tem. Então, Jesus já te deu autoridade para expulsar demônios, para romper essa barreira. E foi por causa disso que eu escrevi esse livro. Por quê, pastor? Muitas pessoas falavam, nossa, aquilo que eu não concordava com a minha mãe, hoje eu repito. Por quê, pastor? Eu sou crente, mas a minha mãe, um exemplo de uma irmã, que foi uma das pessoas que me encorajou a escrever o livro, Quebrando Ciclos. Ela falou, a minha mãe sempre envolveu com um homem que não gosta de trabalhar. Eu vi a minha mãe, ela me contando, essa moça, eu vi a minha mãe trabalhando até de madrugada para sustentar um cara que não gostava de trabalhar. Ao mesmo tempo, ele acabou traindo ela. Olha como é que se repete, pastor. Eu hoje estou casada com um moço que já me traiu, não gosta de trabalhar, eu estou em 2 empregos para sustentar ele. Pastor, eu nunca provei isso na minha mãe, eu estou repetindo. Aí não é uma maldição que já vem como se viesse no sangue da pessoa, entendeu? É isso que você tem que entender. Não é algo que já está decretado sobre ela, mas é algo que o inimigo, como disse o Antônio Cirilo, ele quer perpetuar isso, sabe? Então ele quer trazer de geração em geração aquela derrota. Isso acontece na área da finança, miséria, problemas de relacionamento, irmão brigado com o irmão, e você tem que ser a pessoa que vai falar assim, eu não aceito isso mais. Eu não vou carregar o erro dos meus antepassados. Eu sou nova criatura e a partir de mim vai vir novos ramos de bênção, você vai dar frutos e vai vir um novo tempo. Tem um versículo aqui que eu quero deixar, que é uma das chaves, né? Que é o 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. Escreve aí nos comentários pra gente. Amém. Eu sou nova criatura. Glória a Deus. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ele não disse as maldições antigas, as práticas. Olha. Porque se você é nova criatura, mas continua com as práticas antigas, você vai atrair os mesmos demônios que eram atraídos. Agora, se você começa com práticas novas, práticas bíblicas, quem que você vai atrair? Vai atrair os anjos, vai atrair o Espírito Santo, o mover da glória de Deus sobre você. Agora, interessante, pastor Antônio Júnior, é como ele começa o versículo. E assim, se alguém está em Cristo. O que ele estava falando para poder levá-lo a essa declaração? Vou dizer exatamente. Ele diz assim, nós daqui por diante não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Ninguém. E se antes conhecemos até mesmo a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Porque nós somos... E aí ele diz, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura. Ou seja, hoje eu não conheço a minha mãe mais segundo a carne. Eu já olho a minha mãe segundo o Espírito. Né? Mesmo o seu pai, não estou dizendo que você vai desonrar o seu pai, senão você vai cair numa armadilha e vai desobedecer um outro mandamento bíblico. Né? Mas quando você nasce de novo, você é uma nova criatura, você tem um novo pai que é Deus, e esse pai não é amaldiçoado, ele é abençoado. Você tem uma nova mãe que é a igreja, essa mãe não é amaldiçoada, é abençoada, né? Agora, se você continuar praticando as coisas antigas, vai atrair os demônios antigos. Então aqui está uma das chaves. As coisas velhas já passaram, né? Se fizeram novas. Então, essa é uma das chaves. Eu vou parar de praticar as mesmas coisas que praticavam os meus antepassados. E depois, no final, eu vou dar a chave que é matadora. Amém. E o que acontece, que é uma coisa interessante, é o seguinte. Tudo se fez novo. Mas o que se fez novo? Espiritualmente falando, irmãos, eu vou te explicar. A Bíblia diz que você estava no reino das trevas, você foi transportado para o reino da luz, do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Exato. Você estava nas trevas, foi para a luz. Estava no terreno do inimigo, agora você está ao lado do mais que vencedor. Ao lado do vencedor, nós somos mais que vencedores, né? O que acontece?
espiritualmente tudo se fez novo, já aconteceu no mundo espiritual. Mas você agora tem que se apropriar disso. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que acha, Cirilo, que é o seguinte: eu me converti, toda a experiência do passado que eu tive foi apagado, toda lembrança foi apagada, e não é assim, entendeu? Você ainda vai ter a lembrança, você vai se lembrar das experiências, muitas vezes o inimigo vai soprar isso na sua mente, aquilo vai vir forte na sua carne, aquele desejo de voltar a praticar aquilo, só que aí você tem que entender, não, agora já não cabe mais, não convém mais. E é aí que está a sua libertação, é em você que está a libertação. Eu me lembro quando eu me converti, eu fui numa vigília, e Deus usou uma pessoa comigo, para falar comigo, e ela disse assim, olha, o inimigo está à sua volta, ele está doido para você voltar atrás, mas Deus manda te dizer, ele te deu o poder da escolha. Cabe a você escolher se você quer andar com Deus ou não. Então, da mesma forma é com você. Você vai escolher agora romper esse ciclo. Exatamente. Está nas tuas mãos, porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Há 2000 anos atrás, Jesus já pagou o preço, já garantiu a tua vitória. Mas enquanto você não se apropriar da graça que Deus te ama, como diz Romanos 5,17, que nós poderemos reinar em vida. Poderemos não. Deus quer isso para você, que você reine em vida. Mas você tem que se apropriar da graça, do favor imerecido, da palavra de Deus. Então, você não vai reinar lá no céu. Vai reinar também, amém. Mas Exatamente. Deus já quer que comece aqui, amém? Então eu tomei a decisão, e você também. E eu espero que você, a partir de hoje, tome essa decisão. Não quero nada do inimigo na minha vida, acabou. Já fui escravo, eu era cheio de demônio, beleza, não sou mais. Jesus agora está na minha vida e ponto final. E não aceite mais na sua casa, ora, se tiver que orar lá em cada cômodo, ore por você. Quantas vezes eu já orei, eu mesmo pus a mão na minha cabeça, eu sou cheio do Espírito Santo. Vai profetizando, vai tomando posse e a vitória é porque o rei, a gente reina em vida e o rei reina pela palavra, né? O rei tem um grande exército, mas tem que dar ordem ao exército. Ele tem muitos funcionários ali à disposição dele, mas tem que dar ordem aos funcionários. Amém. Então o rei reina só pela palavra, pelo que ele diz. E por que eu estou dizendo isso? Que quando você falou daquela pessoa que às vezes está no culto e está ali pensando na ex-namorada, na vida promíscua que teve no passado, né? E tal, aquilo não saiu da minha cabeça, porque pode ser que tenha pessoas aqui que estão nos assistindo, que estão sendo atacadas por esses pensamentos na área sexual, esses pensamentos na área da maledicência, né? Pessoas estão guardando ira lá dentro de si, que não perdoa. Uma vez eu orei por uma mulher, o marido dela já tinha morrido há 25 anos e ela ainda estava irada com ele, ou seja, já não tinha mais nada a ver com a pessoa com quem ela estava irada, mas havia um demônio de ira que tinha tomado o coração dela, né? Olha. E ali nós expulsamos e oramos, e eu fiz ela orar, né? E ali nós oramos com aquela mulher e ela perdoou um marido que já tinha morrido há 25 anos. Então, ou seja, já não tinha mais o objeto da ira, mas o demônio permaneceu. O cara feriu ela e morreu e ela continuou ferida. Né? Ou seja, o perdão, ele abençoa quem perdoa, mais do que quem é perdoado, né? Então isso aconteceu. O rei reina pela palavra. Então ficou muito assim, pastor Antônio, na hora que você falou dessa pessoa que vai para o culto e fica enfrentando aquelas batalhas na hora do louvor, da adoração. Segredo. Eu vou te dar uma chave que não era para esse vídeo, era a chave para outro vídeo. Eu vou te dar essa chave aqui de bônus. Tá? A Bíblia diz que Deus ele nos torna participantes da sua santidade. Como que ele nos torna participantes? Da mesma forma que nós adquirimos tudo na palavra, pela confissão. Se na hora que vier esse pensamento, você levantar suas mãos e começar a declarar a santidade de Deus, dizendo, o Senhor é santo. Não é eu sou santo, não. Você não vai dizer assim, eu, Antônio Cirilo, sou santo. Você vai dizer, Senhor, Tu és santo. Você vai focar em Deus e dizer, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Você vai confessando, à medida que a palavra sai da sua boca, a santidade dele entra em você, toca a sua carne, vai acalmando ali os seus ânimos. Amém? Esse é o segredo da santidade, é declarar que ele é santo. O segredo da prosperidade é declarar que ele é próspero. Né? A autoajuda te ensina a declarar assim, eu sou próspero. Mas a ajuda do alto te ensina a declarar, o Senhor é próspero e eu estou com ele, nós estamos juntinhos, nós, entendeu? Nós estamos coladinhos, eu vou brilhar, estou colado no meu Deus. Glória a Deus. Amém? Então até me perdi aqui porque isso ficou, sabe? Então eu creio que tem pessoas que estão aqui
E se é você, escreva aí, tenha coragem, diga assim, era eu, estou liberto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, tá vendo como que é mais simples do que você imagina? Às vezes a gente se prende anos e anos naquela vida assim, as coisas dão errado na minha vida porque uma coisa lá atrás que está me agarrando. Às vezes não é. Às vezes é coisa da sua cabeça. O inimigo se aproveita dessa falta de conhecimento que você não tem, entendeu? Essa falta de conhecimento que você tem, aliás, e aí ele te aprisiona na alma. Mas a partir de hoje acabou, irmão. Você entrou aqui, acabou. Não foi à toa, não foi em vão. Por isso eu peço também que você compartilhe, porque essa mensagem precisa libertar as pessoas. Me libertou, irmãos. Irmãos, eu era viciado em pornografia e eu ficava preso e horas dentro do quarto, assistindo um filme pornô. Irmãos, aquilo acabava com a minha alma, mas eu não tinha conhecimento da palavra. E quando eu ouvi sobre Jesus, que o meu passado podia ser apagado, eu que era espírita, eu acreditava assim que eu achava assim que eu já tinha comprometido 10 vidas para frente, sabe? Até do gato. De tanto pecado que eu tinha. E aí quando eu ouvi falar desse evangelho da graça, que eu não precisava mais pagar pelos meus pecados, porque Jesus pagou por mim, irmãos, eu me agarrei com todas as forças e eu fui liberto e Deus fez a obra, limpou, sabe? Pra você ter noção, durante o recreio na escola, eu esperava o meu irmão sair da sala para pedir 25 centavos para comprar bala, ou 50 centavos, R$1 na época, né? Para comprar um salgado, porque nada parava na minha mão. Irmãos, quando eu converti, eu tomei a decisão, acabou. Eu vou prosperar, eu vou crescer, vou trabalhar e o dinheiro vai ficar na minha mão, não vai escorrer mais. Irmãos, tudo vai de você tomar posse de algo que Jesus já conquistou, entendeu? Então você já é co-herdeiro com Cristo, você já é herdeiro das bênçãos que o Senhor tem para você. Não aceite mais. E Silas, se você quiser complementar com algo, mas depois eu quero que a gente já ore. Eu vou orar sim. Só queria dizer que Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas ele já emendou dizendo assim, ó, e estes sinais hão de acompanhar os que creem. E ele não começa com um dom espiritual de profetizar, ele começa dizendo assim, em meu nome expulsarão os demônios. Então a primeira coisa que ele trata é que você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, ele te deu a capacidade, a autoridade para repreender e expulsar esse demônio aí. Né? E esse demônio vai ser expulso não só na palavra, mas na mudança de hábitos antigos. Aí não são maldições hereditárias, são hábitos hereditários que você está trazendo, que nós quebramos esse ciclo aqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus me trouxe aqui no coração é o seguinte, é muito importante isso, porque nós falamos sobre quebrar hábitos, só que nós estamos num processo de santificação, e esse processo, muitas vezes, pode acontecer de você tropeçar. O mais importante é como você se levanta, entendeu? Porque Pedro, ele tropeçou, ele negou Jesus, Judas também negou Jesus, e ele traiu Jesus. Só que a atitude deles é o que fez a diferença. É depois do erro que Deus quer ver a sua atitude. Você vai se levantar em fé, crendo que não é você que vai se levantar, mas é Jesus te perdoando, ou você vai tentar consertar e você vai só tropeçar. Então, sempre quando você pecar, não quer dizer que você é hipócrita, não. Você simplesmente vai falar, Senhor, me ajude, eu creio que eu estou perdoado. Não fique se lamentando, eu falo isso, porque assim, no começo da minha conversão, eu ficava horas e horas pedindo perdão. Deus me perdoe, eu masturbei de novo. Me perdoe, Deus, eu menti. E ficava me martirizando, sabe? Sendo que uma vez eu vi uma história que um moço começou a fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. E aí Deus falou, mas do que você estava falando mesmo? Eu falei, Deus, mas eu errei e tal. Não, meu filho, eu lancei no mar do esquecimento, acabou. Tô sabendo de nada. Não tô sabendo de nada, sabe? Aquilo me libertou. Eu pensei, parou. Se toda vez eu ficar me lamentando, ficar trancado no quarto, ficar chorando pelo pecado que eu cometi, eu não vou viver essa vida abundante que Jesus tem para mim. Então, eu aprendi a tomar posse do perdão. Porque a Bíblia diz, se confessar os seus pecados, e Ele é fiel e poderoso para te perdoar, para te purificar. Então, isso é muito importante. Você está no processo, não se cobre demais. Não fique se martirizando. É claro que não estou aqui dando brechas para você levar de qualquer forma. Não. Com o pecado você tem que ser linha dura. Você tem que ser radical.
Mas se acontecer, se alguém pecar, creia, você tem um advogado, ele nunca vai te abandonar, que é Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Então, Glória a Deus. antes de orar, tem que dar aquela chave, né? Que eu prometi. Ah, a chave. Aquela chave. Pois é. Como saber se estamos amaldiçoados ou não? A minha posição bíblica, conforme eu já coloquei aqui, é que não. Quem está em Cristo é nova criatura, você agora é filho de um pai, é filha de um pai abençoado. Né? Então você está debaixo de bênção. Se você continuar com os hábitos passados, como nós já falamos, repetindo, você vai atrair os mesmos demônios. Mas você precisa agora, como nova criatura, desenvolver novos hábitos. Mas, pastor, é que minha família fez trabalhos, fez consagrações, realmente isso é muito sério. Por exemplo, eu não sei o que o meu tataravô fez, a quem que ele consagrou a família dele, eu não estava lá. Eu não sei o que o meu bisavô fez, eu não estava lá. Você também não estava lá, mas existem pessoas, né, que estavam lá. Deus estava lá e os anjos de Deus, os mesmos anjos que estão conosco agora, os mesmos anjos que estão aí na sua casa, no seu escritório, de onde você nos assiste agora, esses mesmos anjos, eles têm acompanhado os teus antepassados desde o início. Eles sabem tudo o que foi feito, quem fez, a quem fez e onde foi feito. Olha. Então, uma oração, uma chave muito eficaz que eu sempre uso. Nós não podemos dar ordem a anjos, porque só Deus pode fazer isso. Mas agora nós vamos pedir aqui na oração que o Senhor dê ordem aos seus anjos para ir lá onde a sua família foi criada, ir lá na mata, lá na encruzilhada, lá na beira do rio, né? Lá na cachoeira, onde trabalhos foram feitos, lá onde sacrifícios foram feitos, porque hoje você está debaixo de um sacrifício muito mais poderoso do que sacrifício de bodes, de galinhas, de ovelhas, até mesmo sacrifícios humanos. É verdade. Né? Você não sabe, minha família tinha sacrifício humano. Não interessa, o sangue de Jesus é um sangue mais poderoso do que qualquer outro sangue que tenha sido entregue ao diabo. Esse sangue poderoso foi entregue a Deus, que é o sangue de Cristo. Comprou de Deus e para Deus a sua vida. Então não há mais nenhuma maldição sobre a sua vida. Nós estamos aqui em concordância. Jesus mandou ir de 2 em 2, porque ele disse onde estivessem 2, que ele estaria. É verdade. Jesus está aqui e a bênção dele, você vai sentir agora o toque de Deus aí na sua vida. Você vai sentir um arrepio aí na sua carne. A presença de Deus. Amém, Senhor Jesus. Te lembrando que o diabo tem te aterrorizado, que ele tem te amedrontado, dizendo que você está debaixo de maldição. E nós estamos aqui como homens de Deus, como pastores, para dizer que você está aí debaixo de bênção. Glória a Deus. Você está debaixo da bênção do Senhor. Você que já nasceu de novo, você que ainda não nasceu de novo, nós liberamos, porque Jesus está aqui. E é Ele que faz pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, nascer de novo, que você receba agora dentro de você essa nova vida para a glória do nome do Senhor. E nós oramos agora, Pai Celestial, envia os anjos do Senhor lá na encruzilhada, lá na cachoeira, lá no meio da mata. Meu Deus, em nome de tudo que foi enterrado lá no quintal da casa, lá na fazenda, lá na porteira, meu Deus, tudo isso que travou essa família por anos, que agora nós estamos destravando, não é só os crentes, nós estamos destravando toda essa geração da agora para frente, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós liberamos agora e liberamos uma palavra de autoridade e de poder sobre a vida desse irmão e dessa irmã, que ele recebeu agora, ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo para expulsar os demônios, espírito de acusação, espírito de miséria, espírito de enfermidade, espírito de doença, em nome de Jesus Cristo, espírito da prostituição, espírito da avareza, em nome de Jesus Cristo, nós te repreendemos a promiscuidade, em nome de Jesus, espírito da morte, da maledicência, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, pessoa com desejo suicida, em nome de Jesus Cristo, seja agora curada, seja alcançada, seja anestesiada pela glória do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pela fé, aqui reunidos em nome de Jesus,
2 aqui reunidos em nome de Jesus. Nós enfiamos as nossas mãos lá no mundo espiritual e nós te arrancamos. E nós te tiramos, nós arrancamos da sua mente esse sentimento de derrota, esse sentimento de desgraça, em nome de Jesus Cristo, e ministramos sobre ti a paz, a paz que a graça traz, a paz do Senhor seja agora contigo. Você que estava com desejo de suicídio, agora vai entrar em você um desejo de vida. Em nome de Jesus Cristo, um desejo de vida. Você que estava dizendo que nada dá certo, a partir de agora vai entrar um sentimento de que tudo dará certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, olha, creiam, simplesmente recebam o que Deus fez aqui. Foi muito forte. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E comece já a se alegrar, sabe? Muitas vezes, sabe o que eu fiz? Eu estava passando por lutas, batalha espiritual, eu começava a dar gargalhadas na cara do inimigo, porque eu cria de tal forma que aquilo expressava em louvor e em gratidão. Então, assim, se alegre, dance, pule, faça com que o mundo espiritual veja a libertação que aconteceu dentro de você. Amém? Para de se lamentar, para de ficar contando seus problemas para os outros. Começa a contar a bênção. Começa a profetizar. Fala da palavra. A melhor maneira de você, como diz a Bíblia, né? Medita na palavra dia e noite. Meditar é você ficar pensando nisso o tempo todo. Você não fica pensando nos problemas o dia inteiro? Começa a pensar na palavra o dia inteiro. Você vai ver o que vai acontecer. Esse processo de libertação não vai parar mais. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o canal do Cirilo está aqui, vou deixar aqui na descrição. Vai lá agora, se inscreva no canal dele, porque você vai ser muito edificado. Vai continuar essa libertação diária, como diz a Bíblia, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando e brilhando até o seu dia perfeito. E nós profetizamos isso na sua vida. Tem algo que é muito importante para nós, para mim. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários desse vídeo o que aconteceu com você aí na hora da oração. Amém. Se a dor sumiu, coloca aqui pra gente, é importante. O pastor estava realmente com um pensamento suicida e o demônio saiu. Né? Eu estava sendo atormentado, estou me sentindo em paz, o demônio saiu. Né? Em nome de Jesus Cristo. Eu creio assim, Deus. Muito feliz. Nós estamos aqui no quarto de um hotel, como a gente falou no início, conversando sobre esse assunto. Não resistimos o desejo de gravar esse vídeo, estamos aqui na simplicidade, mas para trazer algo, um conteúdo assim maravilhoso para o seu coração. Então escreve aqui nos comentários e muito obrigado por se inscrever lá no meu canal. Deus abençoe, gente, e não se esqueça, compartilhe também esse vídeo, vamos espalhar essa mensagem, eu creio que vem do Espírito Santo, amém? Um grande abraço, gente, fica com Deus. Um abraço.